sou Maíra Poubel, professora de História, e a gente vai ver agora uns exercícios de fixação sobre as revoluções e unificações na Europa, a Itália e a Alemanha. Essa primeira aqui está falando sobre a unificação na Alemanha. E aí está perguntando, decorreu de que essa unificação? Primeira, do grande desenvolvimento econômico e social dos estados germânicos e acabou com a hegemonia austríaca na Europa continental. B, do grande desenvolvimento econômico e social dos estados germânicos e acabou com a hegemonia francesa na Europa continental. C, das disputas entre burguesia e militares nos estados germânicos e acabou com a hegemonia russa na Europa continental. D, do grande desenvolvimento militar dos estados germânicos e acabou com a hegemonia da Terceira República Francesa na Europa continental. E E, do grande desenvolvimento econômico e social dos estados germânicos e acabou com a hegemonia da Itália na Europa continental. Então essa é aquela questão que é chatinha, né? Você vê que é quase tudo igual, vai mudando só os principais atores políticos, que no caso aqui são os países. Então você tem que vir, né, direto para o quê? O país que estava liderando, a região que estava sendo. Então, está falando da hegemonia francesa. É só para a gente lembrar, né, que nessa questão da condução da unificação alemã, a guerra com a França e as relações com a Alemanha e França foram muito importantes no decorrer, até para dar a vitória mesmo na guerra contra a Prússia, né? Então, a unificação da Alemanha decorreu disso, do desenvolvimento dos estados germânicos e acaba com a hegemonia francesa, porque agora a Alemanha, já unificada, se põe como um fator importante. Então, além do desenvolvimento econômico e social dos estados germânicos, houve um fortalecimento militar da Prússia que garantiu a hegemonia entre os estados alemães, conduzindo o processo de unificação. Então, quando você fortalece também militarmente, você cria mais condições de entrar em guerra com outros, com outros países. A França participa muito desse processo e também assim que a unificação teve êxito. 2. Na base do processo das unificações italiana e alemã, que alteraram o quadro político da Europa no século XIX, estavam quais movimentos? Aqui você está vendo que está botando a unificação da Itália e da Alemanha como tendo alguma coisa em comum. Então, assim, claro, cada um foi um processo diferente, tem as suas particularidades, mas a questão está perguntando ao contrário, está perguntando o que une elas. Movimento social, acentuadamente comunista, movimentos liberais, acentuadamente nacionalistas, movimentos iluministas, acentuadamente burgueses, movimentos reformistas, acentuadamente religiosos, ou movimentos renascentistas, acentuadamente mercantis. Bom, isso daqui eu espero que esteja bem fácil, porque quando você pensar em unificação da Itália e da Alemanha, tem uma coisa que tem que vir à sua cabeça, que é o quê? Movimento nacionalista. O nacionalismo, o surgimento de uma nação, foi isso que motivou, foi isso que serviu de base para esses movimentos, tanto na Itália quanto na Alemanha. Entre 1870 e 1871, ocorreu um fato que influenciou os processos históricos posteriores, resultando na eclosão da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Que fato foi esse? Quando a gente estuda a unificação da Itália e da Alemanha, principalmente a unificação da Alemanha, a gente estuda por quê? Não só pelo fato isolado em si, mas todas as consequências que vai gerar depois, posteriormente, na questão da história mundial mesmo. Então você tem aqui na letra A ascensão da burguesia na Inglaterra, facilitada pela adoção de tarifas protecionistas no comércio com os outros países. A vitória da Prússia na Guerra Franco-Prussiana e a consequente unificação alemã. A Guerra de Secessão norte-americana e o fim da escravidão nos Estados Unidos. A queda da monarquia na França, decorrente de mais uma revolução burguesa. Ou a unificação italiana.
Gente, olha só, presta atenção. Na primeira, tá falando da ascensão da burguesia na Inglaterra. Não, a gente não tá falando de Inglaterra. Aqui a gente tá falando da Guerra de Sucessão Norte-Americana. Também não estamos falando dos Estados Unidos. A queda da monarquia na França também não. Então você poderia ficar com a B ou com a E. A B tá falando aqui da unificação alemã e a E da unificação italiana. Gente, a unificação italiana, embora tenha trazido, depois melhorias na economia italiana, não foi de tanto impacto quanto a unificação alemã. A Alemanha que apareceu no cenário mundial como capaz de fazer frente às superpoderosas Inglaterra e França. Então, a eclosão da Primeira e Segunda Guerra Mundial tem muito isso da Alemanha indo contra a Inglaterra e França, porque eles começaram a questionar, dividir, espaço, mercado consumidor. Então aqui a gente tem como resposta certa a letra B. A vitória da Prússia levou à unificação alemã, situação que iria ter consequências de impacto mundial, como as partilhas imperialistas e a consequência das duas guerras mundiais. Por fim, número 4. No processo de unificação da Itália, de meados do século XIX, destacam-se, exceto. Então, olha só, aqui está perguntando, você vai ter, se você está na letra E, são 4 respostas com tudo certo e uma só que tem a informação errada. A preocupação da burguesia em evitar qualquer aliança com a massa camponesa. B. A permanência de um sistema oligárquico que garante os interesses dos grandes proprietários da terra. C. A ação dos liberais moderados, liderados por Cavour, para impedir as tentativas revolucionárias. D. A obtenção da unidade através do alargamento do Estado piemontês e não de um movimento nacional. E o papel decisivo dos movimentos populares para a concretização da unidade italiana. Então aqui, vamos lembrar de uma coisa, sempre Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, ele liderava ali os camponeses do sul, era aonde a participação, era onde o povo, onde o campesinato achava que teriam suas expectativas atendidas, mas na verdade não. Na verdade, quando o movimento ganhou contorno mais nítido, essa população mais pobre foi excluída. Então aqui a gente tem como resposta a letra E. Por quê? Quando você está aqui, exceto, o movimento popular não teve o papel decisivo porque foi afastado do movimento revolucionário. A gente vai ficando por aqui. Tchau.